Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é Sônia Lima. Estou trabalhando na Casa de Amor, no Centro Espírita localizado no Amapá, no estado do Amapá, no norte do Brasil. Fica na cidade de Macapá, na capital, no bairro Infraero 1. E hoje nós vamos tratar da nossa palestra de domingo. O tema da nossa palestra hoje é a Lei de Justiça, Amor e Caridade. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a justiça, sobre o amor, a caridade, o que a justiça leva a essa prática. O que se entende por justiça, né? Justiça, ao nosso entender, é as pessoas respeitarem o direito de cada um, né? Por exemplo, nós temos um direito de vizinhança, que está no Código Civil, que eu só posso construir até o limite do meu terreno. Mas eu resolvo invadir o terreno do meu vizinho, porque eu quero um pedacinho maior para fazer minha obra. Isso não é justiça. Justiça é quando eu respeito o espaço dele, o limite do terreno dele e faço a minha obra conforme o que a lei determina. E existem dois fatores muito importantes que a gente não pode deixar de falar, que o que determina a justiça, o que orienta, como isso é definido? Bom, nós temos duas formas. Nós temos as leis dos homens, que aí a gente pode falar sobre as leis criadas pela humanidade no decorrer do seu progresso. E essas leis regiam as relações interpessoais nas sociedades, as relações internacionais entre os países, enfim. Nós temos o Código de Hammurabi, que foram as primeiras leis escritas da nossa humanidade que se tem assim registro, não é? O Código de Hammurabi são leis escritas numa pedra assim, muito bonita, por sinal. Se encontra no Museu do Louvre, em Paris. E lá nós temos o pai de Nabucodonosor, criou as leis para reger a sociedade na época que era a Babilônia, uma sociedade bem interessante. E lá no Código de Hammurabi a gente encontra aquela lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Lá, naquela época, era a lei dentro da sociedade com sua evolução moral que se encontravam, a lei justa. Era uma lei justa. Poxa, você me traiu, também vou te trair. Você roubou minha galinha, também vou pegar a tua galinha. Isso, naquela época, para aquela sociedade, era uma lei humana que estava dentro da base de justiça que eles entendiam para a época. Porém, hoje, a gente já tem um mecanismo melhor, por exemplo, devido à evolução da humanidade, as leis precisam ser refeitas. A sociedade vai apresentando necessidades diferenciadas que algumas leis vão se tornando obsoletas. Ou seja, algumas leis perdem a sua eficácia porque elas perdem também o objeto, né? Por exemplo, há muito pouco atrás, no Brasil, as mulheres não votavam. Essa lei foi banida, acabou, não faz mais sentido. Hoje, as mulheres votam, todos os cidadãos podem exercer seus direitos políticos, se não infringirem o que a lei, que a Constituição Federal determina, o que o Código Eleitoral também determina. Então, assim, as leis
humanas, com base no que é justo, no que não é, elas são criadas conforme as necessidades da sociedade daquela época, conforme os seus costumes, conforme a sua evolução moral e o seu progresso das luzes. Pois bem, nós temos também, né, uma coisa que às vezes não está explicitamente na lei, mas o costume que é respeitar o próximo é também muito forte. Por exemplo, uma fila. Tem uma lei que diga que você é obrigada a seguir aquela fila. A fila é um costume. Aí depois que veio a questão da prioridade, do idoso, da gestante, tudo. Mas até um tempo atrás, isso não era uma lei determinada. A gente ficava na fila do banco, na fila para pegar o avião, na fila para pegar uma comida, porque era um costume que se foi implantado para organizar certas situações. Então, a justiça, ela consiste no respeito aos direitos de cada um. E nós temos as leis humanas, criadas pelos poderes, que regem esses direitos. Muito bem. Mas nós temos a lei natural, né? E o que consiste? Qual é o princípio dessa lei natural? É como é que eu posso seguir essa lei natural sem ferir um direito do outro? Como é que é isso? Bom, Sônia, é assim. Vamos lá. Muito bem. Como que eu entendo a lei natural? É a lei natural que Deus criou, ela não vem no Código Civil, ela não está na Constituição, mas está nas falas de quem? Nosso Mestre Jesus. Que no simples falar disse assim: Cristo veio e disse: o que eu não quero para mim de ruim, eu não faço para você. Essa é a lei ditada por Deus, que rege o princípio da justiça entre os homens, mas que é uma lei natural. Ora, se eu não quero que o meu filho morra, por que eu vou matar o seu filho? Então, quando Jesus vem e nos orienta, nos dizendo que não existe mais olho por olho, dente por dente, não. O que eu não quero para mim, eu não faço para você. Ele está nos ensinando a nós termos o amor e a caridade. Desculpa. O amor e a caridade. É isso que ele está nos ensinando, né? Nessa prática da lei natural, a gente está vendo a indulgência. Por exemplo, você roubou minha galinha. Pela lei de Italião, na época lá, eu tinha que pegar uma galinha sua. Hoje, eu posso ir na delegacia? Posso. Eu posso exigir, porque tem uma lei humana que diz isso. Mas o que a lei natural de Jesus nos diz? E roubou tua galinha, é verdade. Perdoa. Às vezes eu não tinha o que comer, né? Às vezes, aquela galinha, de uma certa forma, vai trazer para ele um alimento, alguma coisa, né? E aí, se eu tivesse no lugar dele, precisando de um alimento, sem ter o que comer, eu gostaria de ser compreendido. Eu gostaria de que as pessoas me olhassem naquele momento e dissessem assim: puxa, mas ela está com tanta fome. Leva a galinha, vou te dar até o arroz. Aí o mestre diz assim: era assim que você queria ser tratada? Então vai e faz o mesmo com o ladrão lá que roubou a tua galinha. Faz exatamente aquilo que você gostaria que fosse feito com você. E aí ele diz mais, né? Essa lei de justiça, que é uma lei natural, que consiste em também não
pagar o mal com mal, e sim pagar o mal com bem. Quando você é justo por excelência, veja bem, quando você tem em todos os atos a prática da justiça dentro dessa visão que os espíritas nos ensinam, que os espíritos nos ensinam. Ele automaticamente, o justo por excelência, automaticamente pratica a lei de amor e caridade ao próximo. Por quê? Porque ele tem como base nele que o que ele não quer para ele, ele não faz para o próximo. E se o próximo, muito necessitado, entra na casa dele e leva objetos do quais vai melhorar a sua necessidade, ele pensa, puxa, e se fosse eu no lugar dele? Como eu agiria? Como eu gostaria que agissem comigo? Eu gostaria que tivesse indulgência para comigo. Gostaria mesmo. Gostaria que as pessoas me compreendessem o momento que eu estou vivendo, a necessidade que eu estou passando. Eu gostaria muito. Mas ele não é justo por excelência. Ele não segue aquilo que é orientado. Aí ele resolve fazer lá, não, eu sou cidadão de Babilônia, reencarnei aqui em Macapá, eu vou fazer olho por olho, dente por dente. Perdeu a oportunidade de praticar a caridade e o amor ao próximo. Então a pessoa justa, a pessoa que é justo por excelência, ela compreende e pratica com muita facilidade a lei do amor e da caridade. Começa pelo perdão. Amar os vossos inimigos. Começa por aí. Ah, é fácil? Lógico que não. É algo bem trabalhoso. É algo bem difícil. Não é? Mas extremamente necessário. Por quê? Porque a gente tira o peso do rancor, o peso da mágoa, o peso do ódio das nossas costas. A gente se eleva, a gente fica lá para cima, a gente fica em paz. O perdão é bom, não é para aquele que está sendo perdoado, o perdão é bom para a gente que está perdoando, porque a gente respira mais leve. A gente não tem mais aquela ruguinha que depois tem que procurar o esteticista para resolver. A gente já está com outra expressão. Está mais leve, mais feliz. Meu Deus, eu consegui perdoar. Que maravilha, que alegria, que coisa boa. Conseguido uma vez, vamos ficar sempre treinando, porque a vida é assim, ela vai colocando para a gente sempre os desafios diários que a gente tem que vencer, não é? E aí, a justiça que Deus espera de nós é que nós possamos nos portar em relação ao nosso próximo com muita indulgência, muita compreensão, muita paz, sabe? Muita amorosidade. Às vezes a gente se depara com irmãos tendo atitudes tão contrárias ao que a gente lê, ao que a gente estuda. E aí o nosso primeiro erro, a gente julga, condena e pune. A gente não faz como o direito humano. A gente recebe a denúncia, a gente dá oportunidade de defesa, abre prazo para colocar as provas e no final faz análise e julgamento. Não. A gente não faz como um processo material aqui do planeta. A gente olha, julga, não ouve, condena e pune. A gente está sempre praticando a lei contrária à justiça, a lei contrária à caridade, à indulgência. A gente está sempre contra isso. Isso acaba se tornando uma postura viciosa
Se a gente não puxar o freio de mão, se a gente não vir aqui dar uma... Ei, menina, acorda, olha o que tu leu lá no Livro dos Espíritos, lembra daquela palestra, lembra de tal coisa, não é assim um caminho, para, respira, reflete, bora. A gente acaba fazendo isso constantemente. Constantemente. E a gente julga todo mundo. É todo mundo. Não tem um que se escape. Mas por quê? Por conta das vezes a gente está tão envolvido nas coisas materiais, do mundo que a gente vive, não é errado estar envolvido com as coisas materiais, afinal de contas nós estamos no mundo material. Porém, todavia, a gente não pode esquecer os ensinamentos espirituais. Muito pelo contrário, a gente tem que ter ele aqui, latente na cabeça. Aí eu vejo aquele irmão pagando propina para conseguir alguma coisa do Estado, aí eu venho aqui, nossa, corrupto. Ao invés de pensar, puxa, que pena que ele teve que fazer isso para conseguir o que quer. Ai, Pai, tem misericórdia. Derrama sobre ele as tuas bênçãos, a tua luz, para que ele não se perca nesse ato tão delicado que cometeu. Então, o que o nosso mestre nos convida realmente é a gente mudar essa postura da visão nossa, da justiça e do amor ao próximo. Eu sou juíza? Não. Eu tenho que ficar te julgando? Não. Eu tenho esse direito? Não, eu não tenho esse direito. Ou seja, se eu não tenho esse direito, por que eu insisto nele constantemente? Por quê? Não está na hora de eu parar? Ei, parou. Você não foi contratada por Deus para julgar os teus irmãos. Tu vieste para cá para aprender. Então, se liga e vambora. Vambora que o tempo está passando. Vambora e vambora. Mas para isso, às vezes, a gente sente uma certa dificuldade em ver qual caminho seguir. Somos humanos, nós estamos aqui nesse planeta para crescer, nós estamos tentando aprender, nós somos repetente, não é? do Evangelho de Jesus. Se não fosse repetente, a gente já estava, olha, lá, muito lá para cima. E aí é onde a gente se encontra. Mestre, como eu resolvo isso? O que eu devo fazer nessa situação? Não me deixe, Senhor, cometer injustiça, porque enquanto eu não for justa, eu não consigo exercer a lei do amor ao próximo e da caridade. Aí eu vou ter que ficar vindo nesse planeta, meu Deus do céu. Ou, em planeta pior, se eu continuar reincidente no meu erro. Então, meus irmãos, o que os Espíritos nos orientam, o que o nosso Mestre Jesus nos orienta, é que nós possamos incutir dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, a prática da justiça. Meu Deus, nós temos leis naturais criadas pela tua bondade e justiça, das quais eu não posso, eu não devo esquecê-las. Né? A sociedade em que eu vivo é regida por leis sociais que eu sou obrigado a cumprir. É um dever meu. Eu não vim para infringir leis humanas, eu não vim para infringir leis naturais, eu não vim para infringir regras, eu não vim para isso, eu vim para viver e aprender a crescer. Então eu preciso ter a base da justiça muito dentro da minha consciência e das minhas atitudes. Porque se eu não tiver essa base da justiça, até na minha sociedade eu vou ter dificuldade para conviver. Porque eu tenho essa dificuldade de seguir as leis, de seguir as regras, de seguir as leis naturais que Deus criou. Eu acho que não é por aí. Eu acho que se fez tem que pagar. É a lei de italiano. É a lei do olho por olho, dente por dente. Não, o mestre é muito bonzinho, Jesus é muito bacana, o cara é do bem puríssimo. E a gente fica protelando.
protelando, protelando, protelando. Fazendo aquilo que a gente acha que deve fazer, né? Que a gente acha que está certo. Eu não tenho que seguir isso, eu não tenho que seguir aquilo. Mas os espíritos vêm nos ensinar que não. No livro dos espíritos, nas questões 870 e pouco em diante, salvo engano, 872 em diante, vem nos tratar sobre a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade. Existem também outras leis, a lei do trabalho. Ora, se antes de reencarnar nesse planeta, eu recebi toda essa orientação no Ministério da Reencarnação, que eu teria que seguir as leis naturais de Deus, que essas estão aqui incutidas na minha consciência, foi plantada no meu ser, quando eu fui criada com aquela centelha do amor universal. Né? E o que acontece? Eu venho para o planeta Terra, eu tenho dificuldade até de seguir as leis dos homens. Porque se eu me predispus a vir para o mundo material, eu tenho que seguir as leis desse mundo material, isso é óbvio. Mas eu não consigo nem seguir a regra da sociedade em que eu vivo. Eu estou sendo um homem justo por excelência, eu estou procurando ser justo, como os espíritos vêm nos orientando, como Deus espera de nós, como Jesus vem nos convidar a fazer. É um momento de reflexão, meus irmãos. É um momento de reflexão. Porque às vezes a gente acha, essa lei não concordo, eu vou burlar ela. E esquece que tem consequências. Esquece que tem consequências. E isso não é só na vida humana, é principalmente na vida espiritual. As consequências, elas vêm, a lei de causa e efeito, está aí. Para todo mundo ver, ela está aí presente. E a gente precisa trabalhar a nossa humildade para saber que nós somos comandados por Deus. E tudo que Ele colocou em termos de lei, lei natural, lei dos homens, regras, é para que eu aprenda, é para que eu desenvolva a minha humildade e principalmente a dignidade de ser justo, não é? A possibilidade de eu praticar a virtude da justiça, de eu ser justo por excelência. Poxa, se eu não posso fazer isso aqui, por que eu vou fazer? Isso vai ter um resultado. Vai ser bom, ruim? Se você está burlando alguma coisa, provavelmente esse resultado não vai ser tão positivo. Ah, Sônia, isso é muito arcaico, isso é muito antigo. Gente, o livro dos Espíritos tem quantos anos mesmo? A lei natural de causa e efeito, ela foi criada quando mesmo? Será que isso é arcaico mesmo? Seguir a lei dos homens e seguir a lei naturais que Deus criou é arcaico mesmo? É antigo? É ultrapassado? Se fosse, Deus teria encaminhado. Deus mandou Moisés, depois mandou Jesus, mandou o Espírito de verdade. Quando tiver ultrapassado, Ele mesmo atualiza e manda uma nova orientação. Mas não está ultrapassado, é dever nosso. Nós temos que cumprir todas as leis que nos são colocadas. Todas as orientações, as regras, eu preciso seguir isso. Porque só assim eu consigo ser justo por excelência e como eu posso colocar? Vamos lá. Essa virtude vai me levar muito facilmente à prática da verdadeira caridade, à prática do verdadeiro amor ao próximo. Porque eu não posso
Eu não consegue ser diferente. Eu não consigo ser injusto e praticar a caridade. Eu não consigo ser injusto e amar ao meu próximo. Não dá. Não tem como. Não dá. Para isso, eu preciso internalizar e colocar em prática o meu senso de justiça. Eu preciso aprender a respeitar o direito do meu próximo. Eu preciso aprender a respeitar o direito daquela sociedade em que eu vivo. Eu preciso aprender a respeitar o direito daquele país que eu vivo. Eu preciso aprender a respeitar as regras daquilo que eu vivo, daquilo que eu busco. Eu preciso, é uma necessidade que todos nós precisamos. É fácil? Às vezes não. Às vezes a gente sente no ímpeto a vontade de burlar aquilo por a gente entender que não é certo, por a gente entender que é injusto. Mas ainda assim, o dever de obediência às leis é extremamente necessário para que a gente possa, na prática da justiça verdadeira, alcançar realmente a verdadeira caridade e o verdadeiro amor ao próximo. Então, meus irmãos, o que o Evangelho nos convida hoje é uma reflexão das nossas ações. Será que eu estou realmente praticando justiça? Será que eu estou praticando realmente uma caridade desinteressada, uma caridade verdadeira? Será que eu estou conseguindo entender meus inimigos? Será que eu estou conseguindo perdoar? Será que eu estou conseguindo pagar o mal com o bem? Como é que está a minha conduta dentro da justiça? Dentro do princípio da justiça que o nosso Mestre vem nos ensinar. Como é que eu estou nisso? Eu quero deixar aqui para vocês um grande abraço de paz, um abraço virtual, que o nosso Mestre Jesus derrame sobre todos os lares a paz do amor, a energia da fé, a energia da coragem, da força, da humildade, da indulgência, da compreensão. Que nós possamos, nessa semana que se inicia, recebermos toda a intuição necessária para que as nossas condutas se tornem cada vez melhores dentro dessa justiça divina que Deus vem nos ensinar todos os dias. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Muito obrigada. Tenhamos todos uma excelente semana. Fiquem com Deus.